dentro daquele habitat dele, dentro da estufa dele. Aí, beleza. E ele tratou o terreno, né? Tanto que ele até fala no final, né? Que ele passou 1 ano comendo a própria merda, porque é o que ele usava como adubo, né? É mesmo, ele comeu a própria merda, cara. Porque ele usava como adubo, não tinha... Retroalimentação o negócio. Isso aí. Então, em Marte não tem como. Vai ter que ser em habitats, em coisas assim, porque é muito frio. Então é a mesma coisa... Todo mundo aqui já deve ter visto uma plantação quando pega geada, fica toda queimada. É o que aconteceria lá em Marte. Tanto que na hora que estoura lá, queima tudo. Queima tudo por causa do frio. Caramba. Então você teria que construir uma estufa, alguma coisa e fazer. Já existem experimentos aqui na Terra que o pessoal tenta pegar terreno parecido com o de Marte, faz um terreno, né, que seja parecido com a composição ali. Deserto do Atacama. Então, mas não é o deserto, porque você tem que preparar um terreno. Com os mesmos elementos de lá. Com os mesmos elementos de lá, e aí você vai plantando e vai vendo o que vai crescendo e tal. Então tem coisas aí que o pessoal fala que até uma batata dá uma crescidinha e não sei o quê, mas é coisa que ainda tá começando aí para um dia. É muito desafio, né, pra, tipo, vamos muito morar desafio, lá. Cara, muito. Porque, ó, eu não sei a sua idade, mas na minha idade, quando eu lia livro de ficção científica era... Vamos chegar em Marte. Porque o pessoal estava muito empolgado com a conquista da Lua e a próxima conquista é Marte. Então parecia muito perto. Eu achei que com a idade que eu tava hoje, a gente já tava, tipo, viagem pra lá. Quer ir? Ah, é caro, mas eu vou juntar uma grana e vou pra Marte. Tem o Vingador do Futuro, do Schwarzenegger. Viu esse filme, Mandíbula? Maravilhoso. Tinha uma mina de 3 tetas. É, a mina de 3 tetas. É famoso. A mina de 3 tetas. Não tem? Tem. Do Schwarzenegger? Eles vão pra ele, vai. Você não assistiu? Eu assisti a versão nova. A versão nova não tem nada a ver. Eu acho que nem é Marte. Nem Não, é na Terra. É. Os caras constroem um elevador que atravessa... É isso aí. Que vai pra Austrália. Os caras viajaram. Mas, então, eu cresci com essa ideia de que Marte estava muito próximo. Então, é muito... Cara, é muito triste complicado. Isso, cara. É muito complicado. E o ser humano, né, cara? Porque, por exemplo, uma viagem para Marte. Ó, as sondas foram lançadas em julho de 2020. Tá. E chegaram lá agora em fevereiro de 2021. São quantos meses? São 6, 7 meses de viagem. Tá. Só que isso é uma sonda, né? Que não leva gente dentro. Tá. A gente teria que demorar um pouquinho mais. Um ano, mais ou menos. Ah, é? Demora com humano... A velocidade é diferente com o humano? É, cara, porque eu até brinco no meu canal, o pessoal sabe, o humano tem o fator tripa. Fator tripa, né, que é o cara? fator tripa? É que você aceleração? Que você tem... A sonda é só cabo, fio, manda bala. Agora, as sondas andam aí pra ir pra Marte a 80 mil km por hora, 100 mil km por hora. O ser humano não vai ter Qual que dar... o máximo? Cara, vai ter que reduzir essa velocidade aí pela metade, entendeu? Só qual que é o problema? Mas não tem como você fazer uma aceleração contínua pra não ser esse pique, assim. Vai aumentando, chega nessa velocidade e a gente nem sente ou não existe isso? Não, vai sentir. Vai sentir? Vai sentir, cara. Não vai ter como. Muita velocidade. É muito. E tem outro problema também, cara. Eu com o meu Palio chego quanto? No máximo, uns 80, 90, ele gritando. Mas se for aquele Uno com a escada em cima... Aquele Uno com a escadinha. Uno com a escada, velho. Esse vai. Cara, esse vai. Por que não fazem naves espaciais no formato de Uno com escada? A gente quebraria a barreira da luz, cara. Então, assim, eu lia Ray Bradbury. Já leu Bradbury? Cara, é meu livro preferido, é Crônicas Marcianas. E tinha uma coisa maravilhosa que era assim, vou te dar spoiler, mas vale a pena. Os caras fazem uma exploração de Marte. Claro que ele é mais na linha poética do que científica. Não é que nem o Arthur Clarke, o Asimov, assim. E, cara, era bonito, sabe por quê? Porque você via várias levas de colonização de Marte e ninguém encontrava os marcianos. Aí o final, cara, é muito... Puta, é de arrepiar, cara. E o filho quer falar, papai, cadê os marcianos? Aí o pai coloca ele nos ombros dele, coloca nos rios, que eles acham um jeito de colocar rios lá, de tirar água de baixo e tal. Eles olham o reflexo na água e falam, depois de, sei lá, 500 anos, ele fala, ó, os marcianos aí. Eles vieram os marcianos, entendeu? Que nunca existiu, mas eles são os marcianos. Então é poético, mas é bonito pra caramba, por aí né? Mesmo. Que o espírito humano de colonizar, ele acaba sendo os marcianos, os caras que vão morar em Saturno. E eu tenho visto muita ficção científica hoje em dia que já não coloca Marte, coloca luas de Europa, né? Qual outro lugar que Encélado. Encélado, que é a lua de Saturno. Então, por quê? Cara, então, isso aí mudou muito, né? Essa história de Marte... Marte é um planeta muito fascinante por conta de toda essa história, né?
marciano, né? Tem essa ideia dos marcianos. Exatamente. E de onde que veio isso? Isso aí é legal pra caramba, porque lá em 1800, quando quando começou a ter um telescópio um pouquinho melhor, e o pessoal começou a observar Marte, um primeiro cara que foi um italiano, chamado Schiaparelli, ele observou Marte e ele viu uns risquinhos. E ele chamou aquilo de canali. Canais. Canais. Só que canais, a tradução do canale são canais naturais. Tá. Tipo canais, coisa geológica, de geografia e tal. Quando esse termo foi para os Estados Unidos, traduziram errado. Traduziram nos Estados Unidos como channel de canal que você constrói. Tipo... Canal que foi construído por alguém. Canal de irrigação. Tá. E aí, isso caiu na mão de um cara muito importante também, chamado Percival Lowell. Ele nem era astrônomo, mas ele era empresário e ele tinha um dos maiores observatórios na época. Ele investia muita grana nisso. O sonho dele era encontrar um planeta perdido no sistema solar. Acabou encontrando depois Plutão, foi descoberto lá no observatório. Ele que descobriu Plutão? Não, ele não. Ele só era o dono do observatório. Ele é o cara que bancava. Só que ele ficou fascinado. Quando chegou essa história da Europa, que Marte tinha canal, ele falou, cara, eu vou começar a observar Marte com o meu telescópio, porque ele é grande também. E ele começou a ver os risquinhos ali. Mas são retos? Então, na época, o telescópio não era tão bom. Então, na verdade, muitos daqueles riscos nem eram os canais, era coisa da ótica mesmo, da época, que acabou enganando eles. E qual que é o grande problema de Marte? Marte tem estação do ano, igual a Terra. Tem também? Tem. Então, se você observa ele numa estação e em outra, essas coisas mudam, essas feições, essas características mudam. O que o cara pensou aí, cara? Os caras estão plantando coisa lá e estão mudando as coisas de lugar. Caramba! Então, esse negócio aí de ter vida em Marte ficou por muitos e muitos anos. Quando a NASA mandou Eu sabia dessa história, que faz todo sentido. Aí, a partir dali, veio toda Os a caras vão história observando e falar, tá mudando aqui, tem alguém lá. Alguém mora lá e tá mudando aqui. Os caras agora estão plantando pro lado de cá. Eles pensavam que eram plantações, que os canais eram sistemas de irrigação. Eles tinham certeza absoluta disso. Caramba. Certeza absoluta. Tanto que aí depois veio todas as histórias lá, a Guerra dos Mundos, tudo veio nisso. Em 1965, a NASA mandou uma primeira sonda para explorar Marte, chamada Mariner 4. Quando ela mandou essa sonda, em 1965, pensava que quando a sonda fotografasse Marte, ia haver floresta lá. Quando a sonda passou, ela só deu uma passada, ela não ficou na órbita, não. E ela tirou 26 imagens de Marte. Quando ela tirou as imagens chegaram e não tinha floresta nenhuma, os caras começaram a ver que era um mundo muito parecido com a Lua e tal, que tinha um monte de cratera e tal. Foi, de um lado, uma decepção, porque eles queriam ver as florestas. Cadê as florestas? E do outro lado, falou, caramba, então é um mundo totalmente novo mesmo pra gente descobrir. E é um negócio novo, você pensar, 1965 até 65... pensava que lá morava gente, cara. Pensava que lá tinha uma raça mesmo. Então é por isso, porque esses livros que eu tô falando do Bradbury, é tudo antigo, é mais antigo do que isso. Isso, vem de toda essa história aí. Então, Marte acabou tomando conta de toda essa parte de literatura, filme e tudo mais, por conta de toda essa história. E por estar mais perto, né? E por ser o Vênus tá mais perto. Vênus tá um pouco mais perto, mas Marte... por estar mais perto do Sol, talvez a galera não acreditava que teria... Vênus a gente já sabia há muito tempo que é muito tóxico, a atmosfera é muito pesada, a temperatura é muito alta. Marte, ele se assemelha muito com a Terra. Tem temperatura, tem estação do ano. O dia lá dura 24 horas e 40 minutos. O quê? Que é igual um dia nosso, praticamente, né? O nosso é 23,56, aí 24,40. Caramba, então, ele tem uma rotação parecida. O ângulo dele é muito parecido também. A Terra é inclinada a 23 graus e meio, ele é 25. Então é muito parecido. E o tamanho dele? Aí é o tamanho, ele é bem menor. Ele é metade do tamanho da Terra. E ele tá mais longe também, então ele é muito frio. Ele é muito frio. Mas o que aconteceu? A partir do momento que começaram a estudar Marte, começaram a descobrir muita coisa. Por exemplo, vulcões. Marte já teve vulcões, o maior do sistema solar, Monte Olympus, fica lá em Marte. Canais, começaram a ver que tinha coisa que parecia rio, que a gente via aqui na Terra, leito de rio seco. Os caras começaram a fotografar e falaram, caramba, é igualzinho. Então, qual foi a ideia que começou a surgir? Que Marte, há bilhões de anos atrás, foi um mundo muito parecido com a Terra. Quando o Sol era mais quente. Quando o planeta, na verdade, ele tinha uma atmosfera e tudo mais. E aconteceu, e essa é uma das grandes questões que tem hoje, o que aconteceu com Marte? Em algum momento da história, aconteceu alguma coisa com o planeta que ele acabou perdendo a atmosfera, perdeu a atmosfera,
ele perdeu a água e tudo mais, e aí deu todo esse problema que... Problema não, né? Ficou não. do jeito que a gente conhece hoje. Mas quais são as teorias? Cara, então, aí tem vários estudos que o pessoal faz, né? Ou que o Sol, era um momento que o Sol estava mais violento, então tinha rajadas mais poderosas que acabavam arrancando. Tempestades solares muito mais intensas. Já tem estudos que falam até que não, que a água mesmo que existia, ela acabou nem sendo perdida, mas ela se penetrou, ela tá toda lá na crosta marciana. O que é bom pra gente, porque se estiver lá a gente vai conseguir recuperar. Mas isso aí foi muito legal. O pessoal acabou descobrindo que há 3 bilhões de anos atrás, Marte era muito parecido com a Terra. Muito parecido mesmo. Tinha mais oxigênio? Tinha a atmosfera, né? Foi mudar, e depois mudou tudo. Então ele é muito parecido com a Terra. E isso, dele ter sido parecido dessa descoberta, guiou o quê? Toda a exploração moderna. Porque é o seguinte, se Marte no passado teve água, teve rio, teve mar, teve tudo... A Terra pode chegar a ser um Marte daqui a bilhões de anos. Isso, pode, mas tem outra coisa. Aqui na Terra, onde que a vida surgiu? Nos mares, nos oceanos, então. Será que Marte não teve vida? E aí isso começou a despertar. Então o pessoal Civilizações antigas e já mortas, né? Civilizações não sei, mas pelo menos micro-organismos e tal. Não, mas vamos pensar nas civilizações. Vamos pensar nas civilizações. Mas tudo bem. Mas nunca foi encontrado nenhum rastro até hoje não. Nada. Alguma construção, nada que poderia. Fóssil também. Não. Fóssil ainda não. Mas existe a chance. O que acontece? Os caras começaram então a planejar. Falou, cara, nós vamos descobrir se Marte teve vida ou não. Então como que nós vamos fazer? Bem, primeira coisa, Marte teve água? Teve. Será que teve água por um tempo suficiente para ter a vida se desenvolver? Aí mandaram um roverzinho antes desse aqui, chamado Curiosity. Ele foi lá e descobriu que sim. Que Marte teve água por um tempo suficiente para a vida se desenvolver. E outra, a água era boa para a vida. Porque até então, uma missão anterior tinha achado vida. Tinha achado água, aliás. Achado água. Só que a água era ácida. Aí não podia ter vida. Só que essa outra missão foi lá e descobriu que não. A água é boa. E a água perdurou por muito tempo em Marte. Então, daria tempo para a vida se desenvolver. Então, qual que é o próximo passo agora? É saber se teve vida mesmo ou não. Exatamente. Por isso que mandaram essa missão agora, esse robozinho que está lá, chamado Perseverance. Ele pousou num lugar que é um delta de um rio. Então, se o pessoal colocar aí delta do rio Nilo, delta do rio Amazonas. O delta é um lugar muito interessante, que é a foz do rio, porque o rio ele vem correndo e vem carregando todo o material orgânico. Sedimentos, né? Tudo. Então... E joga ali na foz. Então o melhor lugar para você achar vida é ali. Esse robozinho pousou ali bem pertinho desse delta e vai começar a procurar. Quando foi isso? Pousou agora, 18 de fevereiro. Então podemos ter novidades. Podemos ter novidades. Legal, então ele vai começar a explorar ali. E a ideia essa é a única missão, tirando a Viking lá na década de 70, que ela foi para procurar vida, mas ela tinha vários problemas ali de limpeza e tudo mais. E foi uma missão muito, muito conturbada no final das contas. Essa é a única missão que está indo para Marte com o objetivo de descobrir se Marte teve vida no passado ou não teve. Então ela leva os instrumentos para isso e tem a capacidade disso. Isso é importante falar, porque eu achei que já tinham esgotado todas as chances de ter vida em Marte. Então ainda existe uma possibilidade. Então, vida atual é muito complicado, a não ser que seja na subsuperfície. Isso aí até existe essa ideia. Mas vida do passado, esse robô que está lá, ele pode descobrir. Imagina que interessante nessa possibilidade. Vai ser um negócio assim violentíssimo. Muita gente apoia, eu tenho até essa apoia, porque o tipo de rocha que pelo menos os indícios que tem nesse lugar onde ele pousou, são rochas que são construídas por micro-organismos quando vão morrendo. O quê? À medida que os micro-organismos vão morrendo... Pelo formato dela? Pela composição e tal. Mas isso nós vimos da órbita. Então, existe uma dúvida ainda. Mas com o robozinho lá, se ele encostar na rocha e ver que é essa rocha mesmo, aí matou. Marte teve vida no passado. Se mandasse uma pessoa lá para fazer essa análise, seria melhor do que mandar esses robôs ou não? Seria muito melhor, né? É mesmo? Seria melhor. Porque ele poderia... porque aí poderia fazer testes e tudo mais. O robô, ele é limitado, né? Ele tem um tamanho limitado. Não cara? Então, porque aí, cara... É muito caro? Além de ser muito caro,
mandar o ser humano... Não, manda um Matt Damon, que já tem experiência lá. Ele já teve lá. Lá e no Interestelar, né? Que ele passou um tempão lá. Interestelar, ele ficou anos e anos. Ficou décadas. Ficou décadas lá e depois ainda deu um golpe lá pra tentar voltar. Falou, não, tem vida aqui, pode vir. Cara, o Matt Damon... Esse é o cara, né? Cara... O Resgate do Soldado Ryan, ele sempre tá em um lugar, o pessoal vai buscar ele. Sabe quem podia ir com ele também? Não ia ter erro, Tom Hanks. Tom Hanks e o Leslie Nielsen, pra se algum outro cara tentar roubar, pegar alguém do negócio, ele vai atrás. O Leslie Nielsen é porque ele é vingativo. Isso. Pega uma família dele, ele vai atrás e mata cada um. Então é isso daí, é Leslie Nielsen, Tom Cruise pra fazer as coisas fora do foguete, porque ele adora fazer as coisas ele mesmo. E sai correndo também, né? Matt Damon, que já tem uma experiência boa. E quem que você falou? Tom Hanks. E Tom Hanks. Imagina boa. Que tripulação, hein? Mas, cara, então o lance... chegaram as pizzas aqui. Obrigado, mano. Tá bom. Então, o que tá impedindo de mandar gente... A gente tem tecnologia, primeiro, para isso? Oi, filho. Tudo bem? Oi, tudo bom? Então, qual que é o grande problema, cara? Você colocar o ser humano dentro de uma nave pra viajar um ano por aí... Um ano pra ir... E um ano pra voltar. E um ano pra voltar. Então, assim, tem a questão... É o que eu brinco, né? Tem um fator tripla, que é o fator do ser humano, cara. O ser humano... a NASA faz alguns experimentos, coloca astronautas para viver na estação espacial por um tempo longo, já meio que treinando para ir pro espaço. Tempo longo quanto? Então, teve uma missão que ficou um ano. Na verdade, ficou 340 dias. Tem aquele russo lá que ficou tempo pra caramba, né? Tem o russo lá antigamente, que a Rússia meio que esqueceu ele lá, né? Deixou o cara lá, falou, velho, não estamos com dinheiro, vai ficando aí. Vai ficando aí. Mas, cara, tem que... Vai, não, fica mais... Sabe o que é legal desse russo? Quando ele pousou, sabe o que ele falou? Nós estamos prontos pra ir pra Marte. Sério? Ele falou, porque ele falou, ele ficou quanto tempo? Cara, eu não lembro assim mais exatamente. De um ano? Ele ficou um tempão, Nossa, eu queria mandar minha sogra pra lá, velho. Né? Ó, minha mulher tá aí, mandar minha sogra ficar um ano lá, já pensou? Não, pra ajudar a humanidade a chegar a Marte. Entendi, entendeu? Você quer jujuba? Pede pra mamãe que a mamãe pega a jujuba. É uma boa, né? Uma causa, né? Causa o russo é o recordista. O russo é o recordista. Quando ele voltou, ele falou isso. Ele falou sério. Ele voltou bem? Ele voltou bem. Ele voltou, então por incrível que pareça, ele voltou bem. Então, aí a NASA fez esse aí e os caras ficaram 340 dias. Tá. Só que eles voltaram com alguns problemas. Por exemplo? Cara, dá muito problema. Primeiro em osso, porque acontece. Aqui, né, nós estamos pressionados pela gravidade. Pra baixo. Lá não tem. Então, a sua vértebra começa a soltar. Você cresce. Você cresce? Você cresce. Os caras crescem mais ou menos uns 30 centímetros. Porque aqui tá te puxando pra baixo e lá não tem nada te puxando. Lá não. Então começa a soltar e a vértebra, uma começa a soltar um pouco da outra. Assim, começa a abrir um espaço maior entre elas. Então, normalmente, os astronautas crescem uns 30 centímetros. O quê? Eu queria ir pra lá, então. Aí depois eles voltam ao normal. Depois eles voltam também. Ó, meu pai tá aí, ele quer fazer uma pergunta. Quero só ver essa pergunta, seu Gilberto. Tem a ver com o tema? Vai lá, manda bala. Escuta, por que essa paixão do terráqueo por Marte? Desde que eu me conheço por gente se fala em Marte, eu gostaria de lembrar que no final da década de 50... saiu uma música... Aliás, é aniversário do meu pai hoje, fazendo... eu tava 76? 76. 76 anos, tomou a segunda dose da vacina, né? Já tomei. Tá. Já tomou. Então, mas no final da década de 50, saiu uma musiquinha muito bonitinha, por acaso, falando sobre isso. E nos anos... Marcianita, alguém já deve ter ouvido, não é da idade, da fase de vocês. Como que é a música? Era mais ou menos assim, Marcianita... Marcianita, a distância nos separa, mas no ano 70 felizes seremos os dois. Os caras eram muito otimistas. Eles imaginavam que nos anos 70 ia chegar a Marte. Já ia chegar a Marte. Nossa, estamos em 2021 e não chegamos. Pois mas fez muito sucesso. Então, mas a Paixão, ele falou um pouco isso, é porque... Vem lá de trás, porque, quando o pessoal olhava e falava, cara, tem gente morando ali, tem os canaizinhos, tem tudo, deve ter... Pensava que tinha floresta, oásis e tudo, entendeu? Então, vem daí toda essa história. Mas o motivo também deve ser porque da facilidade da distância, né? Isso, como tem momentos que Terra e Marte estão meio próximos um do outro. Depois eles ficam longe, mas tem momentos que dá uma aproximada. É mesmo, porque que é a quando ordem a gente manda, né? Que é quando a gente manda a sonda.
Na verdade, tem isso também. Para ir para Marte, a gente só pode ir a cada 2 anos. É quando os 2 planetas estão próximos. Qual que é o próximo agora, mais ou menos? O próximo é 2022. Foi 2020, agora 2022. Então fica a dica aí. Né? Não, já tem uma sondinha que vai também. Vocês sabiam que antigamente o assunto Marte era muito mais discutido, até porque os assuntos eram menos, mas se falava muito que agora, mais em Marte. Agora a galera tem que se matar no Twitter por causa de política. tem que ser mais... mas voltando ao lance dos problemas de ficar muito tempo no espaço. Isso. Os ossos, então, eles começam a dar aquela separada, né? Separada. Coração. Cara, coração ainda não, mas tem problema na vista. Por quê? Porque dá problema com o líquido do olho e tudo mais. Problema auditivo. O Marcos Pontes, cara, ficou 6 dias no espaço, na estação espacial. Agora, ano passado, ele mostrou ali que ele estava fazendo a operação porque deu um problema no ouvido dele. No ouvido? Deu um problema auditivo. Tem líquido também aqui dentro, né? Então isso aí muda tudo. Caramba. Então, assim, se fosse até na década de 60, 70, que o pessoal era muito mais doido, talvez mandasse o ser humano, depois a gente vê o que acontece. Agora, hoje não, então tem todo A gente andava sem cinto naquela época, o pessoal andava sem cinto. Tá todo mundo vivo aí, né? Todo mundo vivo. E tem outra coisa também que a gente vê em filme, que é aquela ideia de você fazer uma gravidade artificial fazendo a nave girar. Isso aí. E uma força centrípeta, ou centrífuga. Isso. Que aí, né, você também... o jeito. É possível? É possível, mas não é economicamente viável. Ah, é? Porque você teria que construir uma nave muito grande para poder fazer esse giro e gerar a gravidade. Então, assim, todo mundo com a ficção tá certíssima em usar isso, só que na vida real tudo custa muito dinheiro, né? Então, é muito caro. Então, o que a gente cria? A gente cria uma microgravidade. Como? Na estação espacial, por exemplo, tem ali uma microgravidade que é gerada mesmo pelo movimento dela e tudo tal. Ela gira também? Não, ela não gira. Ela gira em volta da Terra só, né? Ah, tá. Mas aí, pela posição dela e tal, cria-se ali uma microgravidade. Tanto que você vê o pessoal flutuando dentro da